Cara, é mais fácil fazer patch do que fazer vídeo, sabia? Carro, tonel. É mais fácil fazer tonel do que fazer vídeo. Acho que agora vai, né? Olá pessoal, bem-vindo ao Surface Class, o seu canal de novidades sobre modelação 3D e o mundo automotivo. Antes da gente começar, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal e apertar o sininho aí para que você fique sabendo das novidades. Toda vez que eu colocar um vídeo aqui no canal, você vai receber a notificação e você vai poder seguir a gente aqui com algumas dicas e alguns tutoriais sobre modelação 3D. Para quem não conhece modelação 3D, aqui você tem a oportunidade de ver um pouco mais sobre como os veículos são criados, como é modelado, como os engenheiros e os designers planejam e pensam todos os projetos dos veículos que vocês veem hoje rodando na rua. A ideia é também trazer algumas dicas e algumas referências de design com alguns convidados aqui que eu vou trazer para conversar um pouquinho com a gente e falar sobre a importância, né, da modelação 3D no desenvolvimento do produto hoje em dia. Algo que hoje já é muito utilizado, mas está em franca evolução, principalmente agora com a indústria 4.0 e muitas novidades que vêm em softwares por aí. Eu vou ter a oportunidade de mostrar para vocês aqui um pouquinho sobre softwares que fazem modelação autônoma ou independente. Vocês vão ver algumas novidades que estão vindo no mercado. Se você já modela e não conhece do mundo automotivo, aqui você vai poder conhecer um pouco mais, você vai poder se inteirar e saber das normas e técnicas utilizadas nessa área para poder aprimorar o seu portfólio, treinar alguns tutoriais também e poder aí no futuro próximo participar do desenvolvimento de novos veículos, né? Para quem já trabalha na área, eu acho que a principal dúvida, o que mais me perguntam é sobre as qualidades de superfície que são utilizadas nas diversas etapas do desenvolvimento de um veículo, né? Então, o que normalmente me perguntam, eu falo, poxa Marcelo, qual que é a diferença de superfícies de classe C, de classe B, de classe A, como que eu posso modelar, quais técnicas que eu utilizo, como que eu deixo um modelo de classe C, como que eu faço um modelo de classe C se tornar classe A. Então a gente vai falar um pouco sobre isso em alguns vídeos aqui. Eu vou deixar algumas dicas e tutoriais. Todo vídeo que eu fizer aqui eu vou trazer um pouco de embasamento técnico, um pouco de matemática, um pouco de referências bibliográficas para que vocês possam ir treinando e praticando, e eu vou tentar deixar algo bem neutro, que não dependa de um software em específico, para que você possa treinar no seu trabalho ou em casa, sempre que você for modelar alguma coisa, você possa estar praticando um pouco dessas técnicas, né? E planejando já quais são as suas etapas, né, no que você almeja, se você quer transitar entre a área de design e a área de engenharia, né, engenharia avançada, os tipos de modelação que são utilizados em cada etapa. Então você vai poder planejar um pouco mais sobre a sua carreira e aprender um pouco mais sobre modelação também. Eu não vou falar só de superfície aqui também, eu vou falar um pouco sobre modelação poligonal. É algo que não é novidade, já está no mercado há muito tempo. A área de cinema e propaganda, a modelação poligonal para a criação 3D, a modelação poligonal para realidade virtual, né, para animação 3D em cinema, em televisão, isso já é utilizado há muito tempo, né? Agora, na área automotiva é algo que há pouco tempo tem se utilizado para a criação de produto, né? Para você criar um volume inicial, algo que tem ganhado espaço.
Então a gente vai falar um pouco sobre modelação poligonal aqui, eu vou tentar trazer algumas pessoas que conhecem da área para falar a respeito, fazer um bate-papo, tirar algumas dúvidas, né? Vamos falar sobre tipos de qualidades de superfície, classe C, classe B, classe A, como transitar entre elas, né? E a aplicação, o principal é a aplicação para esse tipo de superfície, né? Então, superfície poligonal para a criação de volumes iniciais, superfície classe C, para depois poder criar um design específico, linhas mais precisas, depois classe B para algo mais técnico, onde você precisa de uma parametrização, uma qualidade matemática um pouco mais aprimorada, e finalmente a classe A, onde você vai ter uma superfície orgânica muito bem acabada, com um brilho bem controlado, com linhas bem controladas, e qual vai ser a aplicação de cada uma destas modelações. Porque muitas pessoas me perguntam, poxa Marcelo, eu quero aprender classe A para fazer uma superfície melhor. Aí quando você vai ver, a pessoa está trabalhando com um processo de molde de fibra e que não é necessário isso, talvez uma superfície em classe B ou até mesmo em classe C já seria o suficiente. Então assim, para que você saiba o esforço que você vai aplicar, o tempo que você vai gastar para modelar algo. Modelação classe A é algo que as pessoas almejam, mas poucos sabem que é algo ainda manual, que demanda um bom tempo, que você precisa ser detalhista, avaliar por diversos aspectos, tanto de design quanto em qualidade, e quem não tem aptidão para isso, né, quem não tem paciência para isso, vai se cansar muito fácil e vai desistir da área. Ou vai acabar modelando algo que não vai ser utilizado, né? Afinal, aprender a modelar dessa forma e fazer pela metade não ajuda em nada, né? Então, vamos falar dessas aplicações, como pode ser aprimorado, aí você vai poder melhorar o seu portfólio e saber devidamente aonde aplicar, né? Quanto à forma final, o produto, a ideia não é abordar, a gente vai falar um pouco sobre design, que é a importância de se manter a ideia do design, mas não sobre o design na criação. Para isso existem canais específicos que eu também recomendo aqui. Um deles é o Design. Eu vou deixar a descrição aqui, @design, onde vocês podem seguir o Guilherme Knopp. E ele vai estar falando sobre conceito de design, o que deixa o produto tão atrativo, né? Como que é a criação. Para mim isso é uma arte, né? Uma pessoa tem que nascer com essa aptidão, com essa qualidade. É um dom que, por mais que eu vejo pessoas treinarem, praticarem, que é importante, mas tem pessoas que, olha, parece que nasceram para isso, sabe? E olha, eu vou falar para você, design para mim é uma arte incrível. São artistas muito dedicados que eu conheço, que trabalham com produto. No meu ponto de vista, são verdadeiros artistas que conseguem transmitir a sensação através do produto, sabe? Então, eu vou tentar trazer um ou outro designer aqui para falar um pouco sobre a importância da modelação no design, né? Trazer um pouco do conhecimento deles aqui para falar sobre esse intercâmbio de informação, mas sempre voltado para a modelação 3D, né? São pessoas que realmente conhecem do produto e da modelação também, em algum momento vivenciaram a modelação, né? Eu acho que o ponto que é determinante, né, nesse conceito de modelação 3D voltado para o design é a Gestalt. Eu vou abordar bastante Gestalt aqui. É um item que os modeladores normalmente não dão importância, mas que é fundamental para a interação com o produto no que tange o design. Já para a área técnica, quanto à normatividade e pré-requisitos, né, para a construção de um produto, é um pouco mais simples, mas vai precisar também um pouco do que a gente chama de geometria descritiva. É algo que hoje em dia não é abordado, falta muito. Eu quando contrato modeladores para trabalhar comigo, são pouquíssimos os modeladores que hoje
os jovens modeladores têm noção de geometria descritiva, né, que tem uma visão espacial mais apurada, projeções, e isso é importantíssimo quando a gente está modelando. Seria algo que todo mundo deveria treinar um pouco, mas passa desapercebido, né? O pessoal se preocupa muito com velocidade, rapidez e qualidade, e pouco com esses detalhes mais técnicos, né? São todos temas que eu vou abordar aqui no YouTube. São vídeos mais pesados, mais técnicos, mais longos. Eu conto com a colaboração de vocês aí para assistirem esses vídeos com primor, com bastante atenção, para que isso ajude a aprimorar a técnica de vocês, né? Vocês vão ver que vai ser bastante importante. Então fique ligado que aqui no YouTube serão vídeos técnicos e lá no Instagram eu farei algumas pílulas. Eu vou deixar alguns vídeos curtos de 1 minuto ou até 15 segundos, tirando dúvidas, dando algumas dicas importantes sobre modelação, alguns toques que surgem no dia a dia, né? Muitas vezes você está modelando, eu estou com o pessoal lá no estúdio criando alguma coisa e vem aquela pergunta e é algo rápido de ser respondido que dá para criar, né? dá para fazer um vídeo curto no Instagram. Então fique ligado no Instagram e aqui também no YouTube para você conhecer um pouco mais desse mundo e poder aprimorar suas técnicas. Cara, haja técnica, só fala técnica. Vocês veem que eu falo bastante de aprimorar técnicas, né? É importantíssimo isso porque muitas vezes a velocidade e a qualidade são dois fatores que andam, não vou dizer em mãos opostas, mas toda vez que você preza muito pela velocidade, você acaba abrindo mão de qualidade e vice-versa, né? Quando você preza muito pela qualidade, acaba ficando um pouco mais lento. Então, essas técnicas são os fatores que vão equalizar um pouco essa questão de velocidade e qualidade, né? Então, por isso que é importante. Eu insisto bastante sempre com todos, com os profissionais que trabalham comigo, com os alunos que eu dou treinamento. Então, é muito importante mesmo, tá? Então, eu agradeço a atenção de vocês por esse momento que vocês estão assistindo aqui. Peço novamente que se inscrevam no canal, curtam, cliquem lá no sininho para receber as notificações e divulguem esses vídeos. Sempre que possível eu vou estar postando aqui e também vou colocar caption, legendas, porque muitas pessoas escrevem para mim pelo LinkedIn pedindo algumas dicas ou querendo alguma oportunidade, e eu vejo que são pessoas que moram ou na Índia, ou na China, ou na Europa, e são pessoas que estão sempre ligadas também nessas técnicas, né? Então, obrigado mais uma vez, curtam e até a próxima. Vamos lá.